Olá, queridos e queridas, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com as nossas aulas de ciências, falando de um tema super interessante e que a gente precisa entender bem para entender as próximas coisas que a gente vai estudar no bimestre, certo? Então, hoje, como vocês já conseguem ver ali pelo título da aula, a gente vai falar de reprodução, mas os conceitos gerais de reprodução. A gente não vai ver nenhum mecanismo específico, nenhum grupo específico. Vamos lá? Então, para a gente ter uma ideia de por quais conteúdos a gente vai passar hoje, a gente começa definindo o que é reprodução, falando dos tipos de reprodução que a gente pode ter. A gente vai falar depois dos tipos de fecundação que a gente pode ver na natureza e o que são genes e quais são as suas importâncias para os organismos vivos, certo? Então, vale lembrar que eu estou falando aqui nessa aula não só de animais, certo? A gente está falando de plantas, a gente pode estar falando de protozoários, certo? Até de bactérias. Então, vamos para o nosso primeiro conceito: reprodução. O que é, no final das contas, reprodução? Então, reprodução nada mais é do que a formação de novos indivíduos a partir de outros organismos. Então, vamos pensar num exemplo bem fácil, certo? Os nossos pais, certo? Precisaram se reproduzir para gerar um organismo novo. Você, certo? A gente. Então, da mesma maneira, uma planta. Uma planta precisa se reproduzir através das suas flores ou das suas pinhas ou das suas outras estruturas reprodutivas. A gente vai ver isso nas próximas semanas. E a partir de então, gerar novos organismos. Se a gente estiver falando de plantas que dão flores, elas vão produzir, depois da reprodução, um fruto, e nesse fruto vai ter uma semente, que depois de cair na terra vai dar origem a um novo organismo, certo? Se a gente estiver falando de plantas que não têm flores, aí os mecanismos variam um pouco, mas é sempre assim, certo? Um ou mais organismos se juntam para produzir um organismo novo. Então, tem tipos de reprodução que a gente precisa de 2 organismos, pais, né, para poder gerar um filho, um filhote, um broto, que seja, e algumas formas de reprodução onde isso não é necessário. Um organismo sozinho já dá conta de se reproduzir. Então, como está aí no slide, pode ou não envolver 2 organismos e a troca de seus gametas. E aí a gente pode classificar a reprodução em sexuada e assexuada, dependendo, então, se existe troca de gametas e se a gente vai precisar de um só organismo ou de 2. As imagens já dão dicas aqui pra gente. Vamos ver. Reprodução sexuada talvez seja a que vem mais fácil na nossa cabeça. É aquela que envolve os 2 gametas, o masculino e o feminino, certo? No caso de animais, gametas masculinos são os espermatozoides, gametas femininos, os óvulos. Para que a reprodução aconteça, a gente precisa do processo da fecundação, aqui no cantinho, certo? Os espermatozoides chegando até o óvulo, e a partir de então a gente forma um zigoto que se desenvolve no embrião e que aí vai dar origem ao próximo organismo, certo? Nas plantas, quando a reprodução é sexuada, acontece do mesmo jeito, certo? Não chama espermatozoide de óvulo, certo? Tem outros nomes, a gente vai estudar daqui 1 ou 2 semanas, mas ainda assim, tem um gameta feminino, um gameta masculino, eles se unem no processo de fecundação e dão origem a um zigoto, que vai virar um embrião e vai se desenvolver num organismo novo, certo? Tá, professora, mas qual é a vantagem da gente fazer isso, né? Reprodução sexuada com trocas de gametas. É a maior variabilidade genética. O que isso significa? Para a gente entender o que é variabilidade genética, a gente precisa entender o que são genes. Opa. Então, genes são partes do DNA de todos os organismos. Então, todos os organismos vivos têm
lá o seu material genético, tem o seu DNA e dentro dele tem genes. Então, esses genes, eles carregam as informações genéticas que vão controlar o funcionamento do metabolismo daquele organismo. Então, todas as reações químicas, todo o funcionamento, certo, daquele organismo, seja animal, planta, bactéria, protozoário, fungo, tanto faz, é controlado pelos genes. E eles também vão definir as características de cada organismo, particularmente, ou de cada espécie. Então, são os genes que você tem dentro do seu DNA que vão te dizer se você é alto ou baixo, qual a cor da sua pele, qual o tipo do seu cabelo, qual o tom da sua voz, certo? Esses genes a gente herda a partir do processo de reprodução. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver, genoma é toda a informação genética de um indivíduo, certo? Fica guardado dentro do núcleo das nossas células. Esse genoma ele é dividido em várias partes condensadinhas ali dentro de cromossomos. No caso de nós humanos, a gente tem 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos no total. Esse número varia de espécie para espécie. E aí, dentro desse cromossomo, certo? Construindo esse cromossomo, a gente vai ter ali o DNA, e o DNA é composto, então, por genes, que são sequências que guardam informações específicas, certo? Então, a gente pode pensar como se o genoma fosse uma biblioteca, o cromossomo fossem os cromossomos, né? Os livros dessa biblioteca, e os genes, capítulos específicos dos livros, mostrando exatamente aquilo que a gente precisa entender. Tudo bem? Então, quando a gente faz reprodução sexuada, a gente mistura genes vindos dos dois organismos, vamos dizer assim, do pai e da mãe, do macho e da fêmea, certo? Então, o pai ou o macho vai dar ali metade dos seus genes e a fêmea ou a mãe vai dar outra metade, e quando a gente junta tudo isso no processo da fecundação, a gente vai ter um genoma completo, com todos os genes que aquele indivíduo precisa para se desenvolver. Então, quando eu faço reprodução sexuada, justamente por misturar esses genes, eu aumento a variabilidade. E é por isso que a gente tem pessoas, por exemplo, de todos os tipos. Alta, baixa, de cabelo enrolado, de cabelo muito crespo, de cabelo muito liso, com diferentes formatos de olhos, com diferentes cores de pele, com diferentes alturas e todas as combinações possíveis no meio disso. A mesma coisa acontece com as plantas, às vezes as mesmas coisas acontecem com as algas, com os protozoários, com os fungos. Todo mundo que faz reprodução sexuada faz essa mistura, certo? De genes, de material genético. Vamos lá. Quando a gente estiver falando de animais, exclusivamente de animais, ok? Plantas não, fungos não, protozoários não, só de animais. A gente pode olhar para em que lugar a fecundação acontece. Então, em que lugar a junção dos gametas masculinos e femininos acontece. Se ela acontecer dentro do corpo do animal, no geral dentro do corpo da fêmea, a gente vai chamar ela de reprodução interna. Bom, vamos dar uns exemplos. A gente tem aí nas fotos gatinhos, certo? A gente tem aí na foto um esquema de um útero. Então, fecundações internas. Ah, professora, que outros animais fazem fecundação interna? Galinhas, répteis, até os tubarões fazem reprodução interna. Além, né, dos mamíferos que estão aí nas fotos. Geralmente, mas não sempre, os animais que fazem fecundação interna são os animais terrestres, porque as condições ambientais não favorecem a fecundação externa. Vamos para o outro lado. Na fecundação externa, ela acontece fora do corpo do animal, então ela acontece no ambiente. Como ela está acontecendo no ambiente, a chance, né, desses embriõezinhos morrerem no meio do caminho, ou dessa fecundação não acontecer, é muito maior. Então, a gente precisa aumentar muito o número de óvulos e espermatozoides liberados para aumentar a chance de fecundação
E aí, desses que foram fecundados, uma parte só vai vingar e vai se desenvolver, certo? Também por causa da predação. Então, na fecundação externa, a gente tem um maior número de embriões. Na fecundação interna, a gente tem uma maior taxa de sobrevivência desses embriões, porque eles ficam, no geral, dentro do corpo da mãe. Ou depois vão ser colocados em formato de ovos no ambiente. E a fecundação externa geralmente é feita por animais aquáticos, porque o meio aquático facilita o processo de encontro desses embriões e como tem água em volta, eles não desidratam, é mais fácil deles sobreviverem. Assim, fora de um ovo sem casca, né, dura que nem o de galinha, e fora do corpo da mãe. Então, fecundação interna dentro do corpo, no geral, da mãe. Fecundação externa, feita no meio ambiente. E agora a reprodução assexuada. Então, se eu souber o que é a reprodução sexuada, eu consigo entender o que é reprodução assexuada. Nesse tipo de reprodução, a gente não vai ter troca de gametas. Então, a gente não precisa de 2 indivíduos envolvidos. A gente precisa de um só. Então, não acontece troca de gametas e esse organismo que está se reproduzindo assexuadamente, ele produz outros indivíduos, outros organismos que são idênticos geneticamente a ele, são clones, certo? Como não está tendo troca, né, mistura de gametas, troca de informações genéticas, o único jeito desse filhote nascer é tendo todas as informações genéticas do seu pai ou da sua mãe, certo? Do organismo que originou ele. Então a gente faz isso gera clones. Então, menor variabilidade genética. Agora, qual é a vantagem desse tipo de reprodução? É que ela é mais rápida e mais fácil de ser feita. Então, eu consigo aumentar muito o número de descendentes que surgem num período pequeno de tempo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa figura aqui em cima, do lado azul, são planárias, certo? São vermes chatos, chamados de plateumintos. A planária não faz nada pra gente, ela vive no solo, no geral, ou na água, comendo restos. A planária ela pode se reproduzir de maneira sexuada, então, trocando gametas, certo? De uma planária com outra, mas se essa planária for predada, ou seja, algum outro organismo tentar comer ela e legar um pedaço dela para trás, ela se regenera e aí dá origem a um novo organismo. Ou se ela se machucar e for dividida em 2 pedaços, cada um desses pedaços que sobrou vai se regenerar e aí vão se tornar 2 novos organismos. Então aqui a figura mostra exatamente isso. Tem uma planária, ela sofre aí um corte num pedaço do corpo dela e depois de um tempo cada um desses pedaços virou um organismo inteiro novo. Agora percebam que não tem troca de material genético. Então, esses 2 organismos novos aqui do fundo têm o mesmo material genético, as mesmas informações, os mesmos genes que a planária lá do começo. Um outro jeito é por brotamento. Se a gente olhar aqui do lado direito, do lado esquerdo, aqui no lado branquinho, a gente vai ter um animal chamado hidra. A hidra é um animal aquático do grupo dos quinidários e ela se reproduz assexuadamente por brotamento. Então, o organismo adulto começa a produzir um brotinho do lado dele. Vocês conseguem ver aí um brotinho pequenininho já na segunda imagem, certo? Esse brotinho cresce até que ele esteja grande o suficiente. Aí ele se descola do corpo da mãe e cai no solo, certo? Ali no fundo daquele corpo de água. E aí, a partir dali, ele se desenvolve num outro organismo. Percebam de novo, não tem troca de material genético, não tem gametas. É um organismo só, se reproduzindo sozinho. As plantas fazem isso. Quem tem cacto em casa ou suculenta, vê que eles produzem brotinhos, que às vezes até quebram sozinhos e caem na terra, certo?
Outro jeito de fazer reprodução assexuada é quando a gente faz uma estaca de uma planta. Então, chega ali no pé de amora, corta um pedaço de um galho, coloca ele na terra, de repente ele começa a crescer de novo, certo? Esse é um processo de reprodução assexuada, que a gente chama de estaquia. Dá para perceber a diferença, então? Pode acontecer em animais, pode acontecer em plantas, pode acontecer em fungos. Então, qual é o lembrete importante para a gente lembrar dessa aula? O que são cada um dos tipos de reprodução, certo? O que é reprodução no final das contas, por que os genes são importantes, e lembrar que alguns organismos só conseguem se reproduzir assexuadamente, outros organismos só conseguem se reproduzir sexuadamente, e alguns podem fazer os dois. Então, vou dar exemplos. Um organismo que só se reproduz de maneira assexuada são as bactérias. A bactéria é uma célula só, certo? Um organismo procarionte. Não consegue produzir gametas. Então, a única coisa que ela consegue fazer é divisão celular, formando 2 bactérias novas. Isso é uma reprodução assexuada. A gente tem organismos que só conseguem se reproduzir de maneira sexuada. Por exemplo, aves, répteis, mamíferos, todos esses animais só se reproduzem de maneira sexuada. Os anfíbios, os peixes também, certo? Todos os vertebrados. Agora, existem organismos que conseguem fazer as duas coisas. Por exemplo, a hidra que eu mostrei para vocês ali fazendo brotinho é um desses organismos. Ela pode fazer esse brotamento ou ela pode fazer reprodução sexuada. As plantas do nosso jardim, a mesma coisa. A gente pode fazer estaca delas, pode tirar brotinhos, ou elas podem se reproduzir sexuadamente. Então, varia de espécie para espécie. Tudo bem? Agora, hora de fazer as atividades. Corre lá para o roteiro de estudos. E bons estudos para vocês. Um beijinho!